E aí pessoal, tudo beleza? Rafael da BLK Media. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de lentes. Então explicar os tipos de lentes e para cada situação a gente vai usar cada uma delas. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, já vai deixando seu like aí no vídeo. Mas antes de começar a falar dos tipos de lente, vou falar um pouquinho das características comuns a todas as lentes. A primeira delas é o diafragma. O diafragma é um conjunto de lâminas dentro da lente que vai se abrir ou fechar, possibilitando maior ou menor passagem de luz até o sensor. A gente consegue controlar a abertura do diafragma ou através da própria câmera ou manualmente, como aqui nessa lente da Nikon. Então assim o diafragma está totalmente aberto e eu posso fechar ou abrir de acordo com o resultado que eu vou querer da foto também. Com uma abertura maior do diafragma, a gente consegue aquele efeito que é de desfocar o fundo da foto. E se a gente vai fazer a foto de uma paisagem, onde a gente quer que a foto inteira esteja em foco, aí a gente fecha o diafragma. Para classificar a abertura da lente, a gente usa a denominação f-stop, ou seja, essa é uma lente de distância focal 50mm com f-stop 1.8. E esse valor de f-stop é inversamente proporcional à quantidade de luz que o sensor vai receber. Ou seja, um f-stop menor, o diafragma vai estar maior e vai receber mais luz. Um f-stop maior, como por exemplo f11, f22, o diafragma vai estar fechado e vai receber menos luz. Outra característica das lentes que eu acabei de falar aqui dessas 50mm é a distância focal. O que é a distância focal? É a distância do ponto de convergência da lente até o sensor. Então quanto menor essa distância focal, por exemplo 18mm, a gente vai conseguir um ângulo de visão muito maior. E quanto maior a distância focal, a gente vai conseguir chegar mais próximo do assunto que a gente quer fotografar. Outro recurso que algumas lentes podem oferecer é a estabilização de imagem. O que isso vai fazer? Vai diminuir o risco de você fazer uma foto tremida, compensando os movimentos que a câmera está fazendo. Isso é muito legal para você fazer fotos noturnas quando você não tiver o auxílio de um tripé. Além da estabilização de imagem, a lente também pode possuir o motor de foco dela ou na lente ou na câmera. Isso vai depender da marca ou modelo de câmera e lente que você estiver usando. E a gente também tem diferentes encaixes dependendo da câmera e diferentes tamanhos das lentes. Lembrando que a escolha da sua lente vai depender do sensor que a sua câmera usa. Se ele for um sensor full frame, não é todo tipo de lente que ele vai aceitar, diferente do sensor cropado que vai aceitar uma gama maior de lentes. Agora a gente vai falar da lente zoom. O que é uma lente zoom? É uma lente com distância focal variável, como essa aqui que eu mostrei para vocês. Então ela tem a distância focal de 18mm nessa posição e você pode estender para 135mm. Outra característica das lentes zoom é que elas podem ter abertura variável ou constante. Esses números que estão aparecendo aqui na frente, que é 1, 2 pontos, 3.5, tracinho 5.6. Significa que na distância focal de 18mm, ela vai ter uma abertura de diafragma de 3.5, mas se eu estender para 135, a abertura do diafragma vai se fechar para 5.6. Ou seja, quando eu dou zoom na lente, eu acabo perdendo um pouco da luz que vai chegar no sensor. Existem modelos de lente zoom também com abertura constante. Por exemplo, a Canon 2470 2.8. Ela vai ter a abertura do diafragma em 24mm 2.8 e se eu der o zoom para 70mm, a abertura vai continuar 2.8. Dessa maneira, sem perder luz. As lentes zoom também podem ser consideradas parfocais ou varifocais. Uma lente parfocal é uma lente que não perde o foco quando você dá o zoom, ou seja, o foco vai se manter o mesmo independente da distância focal, diferente das lentes varifocal que quando você dá o zoom você tem que refocar sua imagem. As lentes zoom podem ter distâncias focais menores, como por exemplo a Canon 1020, que você vai ter um grande campo de visão, e com distâncias focais maiores também, chamadas geralmente de telefoto, que você vai ter uma distância focal maior, como a Canon 70-300. Agora falando das lentes prime, o que é uma lente prime? É uma lente com uma distância focal fixa, ou seja, você não consegue alterar a distância focal dela, como essa lente que eu mostrei aqui para vocês, que é a 50mm. Elas possuem menos elementos ópticos nela, costumam ter uma maior nitidez por conta disso e uma maior abertura também. Agora falando das lentes tilt shift. As lentes tilt shift são usadas principalmente em fotografia de arquitetura e paisagens, onde você vai conseguir também usar efeitos criativos como foco seletivo, simulando aquele efeito de miniatura, e também para corrigir linhas verticais de fotografias de prédios, onde você vai ter linhas retas no resultado da sua foto, onde se a gente usasse uma lente comum, a gente ia ter essas linhas muito inclinadas por conta da distorção da lente. Assim como você consegue um efeito de miniatura com o foco seletivo na sua imagem, você também consegue fazer fotos de paisagem com a paisagem inteira em foco. Você pode alterar o movimento da lente tilt shift, tanto para a esquerda e direita como para cima e para baixo. Outro tipo de lentes muito legais são as lentes macro, que são aquelas lentes que a gente consegue tirar fotos dos insetos, que a gente consegue ver todos aqueles detalhes daquele olho gigante, das patas,
você consegue ver detalhes de uma moeda e de outros diversos objetos pequenos que a gente consegue uma riqueza de detalhes com a lente macro. Elas possuem uma distância focal fixa e são classificadas com fator de magnificação. Esse fator é representado por um número, 2 pontos e outro número, como por exemplo 1:1 ou 1:2. Para explicar isso melhor para você, vamos supor que o sensor da câmera tem 3 centímetros de comprimento. Se você tirar uma foto de uma régua com uma lente macro de fator de magnificação 1:1, você vai ter representado no seu sensor a imagem da régua de 0 a 3 centímetros. Ou seja, de 1:1. Se for uma lente macro de 1:2, você vai ter no seu sensor a régua de 0 a 6, ou seja, o dobro da distância. Se for uma lente macro de 2:1, você vai ter o resultado da régua de 1,5 cm. Agora falando das lentes fisheye, é a famosa lente que a GoPro usa, onde você consegue um grande campo de visão, mas você vai ter as bordas da sua imagem distorcidas por conta disso, por conta da distorção da lente. Para ter esse campo de visão grande, elas têm uma distância focal muito baixa, muito pequena, como a lente da GoPro, que tem uma distância focal aproximadamente de 8 mm. Assim como as lentes fisheye, a gente tem também a lente grande angular, onde a gente vai conseguir um grande campo de visão, mas sem a distorção que a lente fisheye causa na imagem. As lentes grande angulares podem ser fixas ou zoom também. Existe um outro tipo de lente que é chamada de lente espelho. Essas lentes têm uma distância focal grande e uma abertura fixa. Elas não têm diafragma, você não consegue controlar a abertura delas. Elas conseguem ter essa distância focal grande para a gente se aproximar desse objeto, desse assunto que a gente quer fotografar, por conta de um espelho que vai aumentar a imagem que vai chegar no sensor, onde literalmente ela vai funcionar como um telescópio, onde é o espelho que aumenta a imagem que a gente vai ver. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui falando dos tipos de lentes e de algumas características delas. Espero que vocês tenham gostado da qualidade do vídeo. Agora eu tô gravando com uma câmera nova, que é a Panasonic Lumix GH3. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar uma curtida aqui embaixo, adicionar o vídeo aos seus favoritos, que isso ajuda muito na divulgação do canal e do meu trabalho também. Grande abraço, até o próximo vídeo. Opa, chegou! Valeu, Jurandir! Preparei? Espera o Jurandir, chegou o meu HD. Você vai ter caralho da moto.